Espero que estejam todos bem, com saúde, dispostos a encarar mais um desafio. A ideia de hoje é iniciar uma série de vídeos explicando um projeto desde o início, desde a concepção do projeto, a ideia, até o final. Nós vamos começar a fazer de uma maneira bem simples e depois a gente vai estruturando esse projeto para ficar de uma maneira bem bacana. É bom que você, obviamente, tenha já instalado no seu equipamento o Tia Portal. Aqui estaremos utilizando a versão 16. E é muito bom que você também tenha instalado na sua máquina para poder acompanhar o Factory.io para a gente poder fazer todas as simulações. Como todos sabem, esses programas não são gratuitos, eles são pagos. Mas estamos no Brasil, então se der uma boa procurada na internet, com certeza em algum lugar vocês vão acabar encontrando as instalações desses programas, tá bem? Não vamos enrolar mais. Qual que é a ideia desse projeto? É a seguinte: temos algumas esteiras. Nessas esteiras teremos 3 entradas, 1, 2, 3 entradas, que irão disponibilizar pallets com partes metálicas, com partes azuis e com partes verdes. O pallet pode chegar por qualquer uma delas. Chegando nas mesas, elas vão poder direcionar esses pallets exatamente para o lado certo. Então tudo que for azul vai cair aqui, tudo que for metálico, né? Cinza, vamos chamar de cinza daqui para frente. Tudo que for cinza vai cair aqui e tudo que for verde vai cair aqui. Né? Aqui a gente já tem bastante coisa pronta, mas nós vamos começar do zero, tá? Daqui a pouco eu vou iniciar um projeto novo, aqui a gente começa do zero. Isso daqui é só para ter ideia onde que a gente quer chegar. Obviamente não vai ser um vídeo só, estamos fazendo a parte 1, não sei se serão 2 ou 3 ou 4, enfim, não sei quantas partes serão. Né? Isso não é importante no momento, o importante no momento é que a gente faça de passo a passo, né? Para que todos vocês entendam a maneira que se constrói um programa, né? E, por consequente, quando você de repente estiver no seu campo de trabalho, um programa já construído, para que vocês entendam a importância de conhecer a concepção daquele programa, né? Ou quem desenvolveu uma aplicação, na cabeça dele, ele pensou numa determinada estrutura e quando de repente a gente precisa fazer uma alteração, alguma coisa, antes de simplesmente chegar e fazer a alteração, é importante você saber qual que foi a ideia. Porque às vezes uma alteração que é muito simples fazer, de repente se muda um valor de uma variável ou um bit que você mude, já resolve, né? E sem conhecer como que foi pensado esse programa, às vezes uma coisa que é muito simples acaba bagunçando tudo, tá bom? Eu vou colocar para rodar aqui um pouquinho, só para vocês entenderem qual que é o nosso plano. Né? Então temos aqui, tá vendo? As mesas ali emitiu uma verde, uma parte verde, né? Lá no fundo uma parte cinza, né? Aqui também saiu, então, isso daqui é aleatório, tá? O próprio Factory.io, a gente vai configurar direitinho os emissores e ele faz sozinho, a gente não comanda isso, né? O que a gente comanda é no máximo quais são as partes que ele vai emitir, mas não a ordem, tá vendo? Saiu 2 cinzas seguidas, né? Então qual que é o caminho? Por exemplo, quando for cinza, a cinza tem que sair aqui, então ela vai vir por esse caminho, vai girar. Já tem uma outra cinza aqui, ó. Vai vir nesse portal, vai virar e vai sair até aqui, como essa daqui está fazendo. Quando for verde, por exemplo, ela vem, passa reto e vai lá. Quando for, e obviamente depende de onde está vindo, né? A cinza que nessa daqui, ela vai passar reto até aqui. Ó, uma azulzinha chegando aqui, ele vai bater aqui e vai. Essa é a ideia, tá? É aí que a gente quer chegar no final.
Nossa, mas isso é muito complexo, eu estou começando agora, não tenho tudo isso de bagagem. Sugiro, acompanhe não só esse vídeo, mas acompanhe a série até o final e você vai ver que é extremamente simples fazer essas coisas quando, obviamente, se planeja. Né? A gente costuma dizer que para fazer um programa, né, boa parte do seu tempo não é digitando o programa, boa parte do seu tempo é pensando, é planejando como você vai fazer as coisas. Para esse projeto, nós vamos perder um pouco, não vou dizer perder, mas vamos demorar um pouco mais, porque eu quero fazer por etapas. Né? A gente vai fazer primeiro, sim, da maneira mais complicada, né? Para você que não tem ainda base nenhuma, então você vai entender, né? Que nós vamos começar de uma maneira mais simples, né? Passada essa maneira mais simples, nós vamos evoluir para uma maneira um pouco mais estruturada, depois um pouco mais estruturada, até que o programa fica bem bacaninho, você vai conseguir entender tudo como funciona. Você olha o programa, nossa, mas que programa complicado. Não, é extremamente simples e espero que gostem, tá? Esse vídeo ele é produzido pela Mag Automação, é uma empresa que presta serviços aqui na cidade de Jundiaí, toda na área de automação, obviamente não só na Jundiaí. Né? Nós estamos sediados na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, mas atendemos qualquer lugar do país que eventualmente haja necessidade, tanto para prestação de serviço quanto para treinamentos, né? Treinamentos sempre bem didáticos. Eu gosto de fazer um treinamento baseado no Factor.io, porque por dois motivos, né? Primeiro que é bem mais visual, né? Às vezes você não tem uma esteira desse tipo disponível no seu escritório para poder fazer treinamento, né? Às vezes eu acho que quase nunca, né? E então que a gente tem possibilidades, infinitas possibilidades de visualizar, é mais didático o negócio. E o segundo motivo é que você consegue, após o treinamento, deixar isso instalado no seu computador e daí nas horas vagas ou, né, se você realmente quiser evoluir, né, acha aquele horarinho no seu dia para brincar, você tem isso disponível. Né, diferente de um treinamento que você dependa de equipamentos e bastidores. Enfim, aqui a gente não vai usar absolutamente nada que não esteja rodando dentro do computador, tá bom? Se você também tiver condições na sua estrutura de ter um segundo monitor, ajuda muito, né? Porque você coloca o tio portal de um lado, a visualização do Factor.io do outro e facilita bastante a sua vida, tá bom? Vamos parar de enrolar e vamos trabalhar. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Estou parando o projeto. Como que nós vamos começar? Enfim, vamos começar com um projeto novo. Vou salvar porque esse antigo aqui ele já está rodando. Olha, temos um galpão vazio. Eu falei que nós vamos começar da maneira mais simples. Então, vocês lembram que lá eram 6 esteiras, 6 mesas, né? Vamos começar com apenas uma mesa. Ela está aqui. Uma única mesa. Vou posicionar ela aqui, não tem problema nenhum. Se você não tem familiaridade com o Factor.io, depois deixa comentário. De repente a gente faz um vídeo bem específico para poder navegar com o Factor.io, quais são as suas partes, quais são as ideias, tá? Não é esse o objetivo dessa série de vídeos, tá? Então temos uma esteira, essa esteira ela tá andando para cá, para direita, tá bom, vamos deixar ela andando para direita. Vamos estabelecer a seguinte situação. Ela dá o giro assim, ó, tá vendo? Tem setinhas. Então ela dá o giro. Então este lado aqui, nós vamos colocar uma esteirinha simples, que vai ser a entrada. Ok? Já vamos fazer o seguinte, da seguinte maneira. Deixa eu posicionar centralizado bonitinho aqui. Todo trecho de transporte vai ter um sensor. Então já vamos colocar esse sensor aqui no trecho de transporte, que é importante. Está bem posicionado, ok.
sensor. E já vou fazer o seguinte, vou agrupar esses dois, e daí ele sempre vai já nascer com o sensor. Muito bem. Um transporte em uma mesa. Então temos um trecho de entrada, temos, deixa eu virar, a segunda entrada, é isso mesmo, vamos ver. Para que lado que ele vai virar? Ah, para lá. Não, então no caso ali é saída, tá? Uma entrada. Esse daqui não é entrada, esse daqui é saída. Então a saída ela tem que estar ao contrário. Olha, deixa eu parar. A saída tem que estar ao contrário. Então ela vai sair para lá. A outra entrada então ficou do lado de cá, provavelmente. Vamos ver. Essa mesa, o rolete dela até consegue rodar dos dois lados, né? Mas para facilitar a nossa vida, vamos deixar rodando de um lado só. Então eu tenho entrada 1, ela pode vir reto. Entrada 2, ela vem de lá, tá? E aqui eu tenho saída 1 e vamos colocar também a saída 2. Muito bem. Para começar, eu acho que está de bom tamanho. Vamos só estabelecer uma geografia aqui na história. Eu vou agrupar tudo isso, porque sempre vai ser essa estrutura aqui, tá? Pronto, vai. Já temos um primeiro grupo aqui. Deixa eu ver, o nosso salão, tá? Vamos colocar, tá vendo? Considerar a porta ali. Então temos nesse grupo entrada. Não gostei da posição, vou inverter a posição, ótimo. Entrada, não, também não. Aqui ficou legal, do jeito bem bacana. Então eu tenho entrada, entrada, saída, saída, ok? Simples assim. É muito importante, desde o início de qualquer projeto, que a gente já comece a colocar os nomes de acordo. Então, como essa é a primeira mesa, ela vai ser a mesa 1, tudo bem? Mesa 1. Então, este cara aqui é o motor da mesa 1. Então, vamos chamar ele de M1. Para ficar mais fácil depois do futuro, vamos chamar essa situação, esse motor, de H, de horizontal, tá? Então, esse motor é horizontal, esse motor é horizontal, da mesa 1, tá? M1H é o motor da mesa 1, o motor horizontal. E, eu não vou colocar M1 para não confundir com motor. Vamos chamar de mesa 1. Mesa 1. Epa, desculpem. Mesa 1. O motor horizontal. E aqui vamos chamar motor entrada. Tá bom? Motor de entrada. Só inverter. Motor de entrada H. Beleza. Então, é a mesa 1, o motor da entrada horizontal. Estabelecemos esse padrão. O mesmo vale para o de lá. Obviamente, aquele é o motor de entrada vertical. O mesmo vai valer para esse motor
que no caso ele é um motor de saída, né? Então, mesa 1, motor de saída, nesse caso vertical. E finalmente este cara aqui, mesa 1, motor de mesa 1, motor saída horizontal. Muito bem, já temos os nossos 4 motores. Obviamente temos mais um motor aqui, que é o da própria mesa. Que é este cara aqui, que é o que faz ele rodar no sentido... Ó, ele roda aqui para frente, então é o mais, tá? Esse daqui vai ser tudo que for relacionado à mesa 1 vai começar exatamente com o termo mesa 1. Esse mesa vamos chamar de mesa 1 coletes, tá? E finalmente este cara aqui é o que faz ela tombar, ó. Tá vendo? Esse cara vai chamar a mesa 1 giro. Ok, eu acho que tá bom. Ótimo. Temos esse sensor também. Os sensores, eu acho que é interessante a gente amarrar sempre, porque cada trecho de motor vai ter um sensor. Então, os sensores, deixa eu fechar esses daqui. Os sensores, poderíamos colocar o seguinte termo, ó. Se esse é a mesa 1, motor de entrada H, vou pegar esse mesmo nome e o nome do sensor equivalente, que daí é uma entrada, ele vai ser sensor. Na prática a gente não usa esse tipo de nomes, tá? Esses nomes muito longos, mas como estamos de uma maneira bem didática, eu estou colocando os nomes um pouco mais longos para que a gente não se confunda lá no futuro. Ok? Ninguém vai brigar comigo por causa disso. Beleza, então já temos esse cara aqui. Deixa eu copiar, porque nós também vamos falar deste cara. Este cara é a mesma coisa, porém relacionado ao motor de entrada vertical. Certo? Este cara aqui é a mesma coisa relacionado ao motor de saída horizontal. E finalmente este último aqui é o motor de saída vertical. Desculpa, esse daqui. Aquele é horizontal, né? Tá certo. Saída horizontal, motor de saída vertical. Quase tudo concluído. Falta ainda 2 sensores aqui, que são os sensores da mesa de rolete, tá vendo? Front limit and back limit. O de trás, que é por onde ele entra, tá? Então eu vou chamar de mesa 1, sensor 1, pode ser. É o primeiro sensor que o pallet vai chegar. E esse último, mesa 1, sensor 2. Ótimo, tudo estabelecido, dados os nomes, já temos o nome do nosso conjunto completo.
Já funciona? Claro que não. Precisamos ainda fazer bastante coisa, mas já temos essa primeira estrutura, tá? Aqui a gente precisa configurar os drivers. Para quem depois, novamente, se vocês não estão familiarizados com o Factor.io, a gente de repente faz um vídeo assim do início bem básico, tá? Mas aqui já está configurado o driver, que é o PLC Sim. Configurei aqui com bastante entrada, 64 entradas e algumas words que a gente vai precisar usar mais para frente, tá? Então, dessas entradas, tudo relacionado à mesa 1, quantos deram? Esses dois aqui a gente vai acabar num... Ah, é verdade, então, nossa, estava esquecendo. É o seguinte. Aqui ela tem um sensor para falar que posição que ela está. Olha lá, mesa 1. Vamos chamar de posição horizontal, né? Ela tá aqui. E esse daqui vai ser a mesa 1, posição vertical. Ótimo. Estava esquecendo esses dois. Vamos voltar lá nos drivers. Blá, 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 blá. Ok, acho que tá bacana. Então nós temos de entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um número bem bacana. Por quê? Pelo seguinte, a gente consegue encaixar já no byte completinho aqui, ó. Todos eles. Mesa 1, sensor 1, sensor 2. Aqui são os sensores. Opa, errei, né? Aqui e aqui. Muito bem. E com relação às saídas, aqui vocês podem ver que ela está com algumas saídas já ligadas, porque o Factor.io trabalha olhando o que o simulador, o PLC Sim, está mandando. No caso do PLC Sim, esse cara aqui. E como a gente já estava rodando um projeto anteriormente, para que vocês vissem qual que é a ideia, ele ficou travado, né? Deixa eu dar um stop aqui no PLC Sim. Novamente, pronto. Aí ele já gera tudo. Nesse momento, tecnicamente, o PLC Sim ainda está com o programa anterior. Mas na hora que a gente fizer o primeiro download, ele já desaparece. Tá bom? Então, coloquei aqui todas as entradas. Em termos de saída, serão as seguintes. Tem um giro, tem a mesa 1 rolete, tem a mesa 1 motor de saída H, motor de saída V, motor de entrada H, motor de entrada V. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem esse último aqui que é o rolete girando ao contrário. Não, faltou um. Giro, roletes. Saída H, saída V. Não são 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse último aqui não precisa, né? Não tem necessidade. Então vamos deixar ele aí para esse projeto, tá? Ok, então já temos também as tags. Agora vamos para o Tia Portal. Tia Portal, eu já abri aqui. Quando a gente está usando o Factor.io para fazer a simulação, é necessário partir e iniciar não de um programa zerado, mas a partir de um template que o próprio site do Factor.io disponibiliza. Tá? Então eu já tinha previamente aberto esse template, só vou salvar com um nome diferente aqui para não perder o template, né? Vou ter que baixar de novo. Então vou chamar aqui de minha pasta de outros Factor.io. Vou chamar aqui, criar uma pastinha nova e vamos chamar de vídeos esteiras. Ótimo.
é o nome desse projeto. E o nome, desculpa, o nome da pasta. O nome do projeto vai ser Esteiras Tutorial. Muito bem. Já temos o nosso projeto, ela está salvando um nome diferente. E esse projeto, por que precisa iniciar desse? Porque ele já nasce, na verdade, com esse bloco, né, já sendo chamado no OB1, que ele faz a comunicação entre o simulador e entre o Factor.io. Eu nunca testei, mas na prática você consegue também visualizar isso se não for pelo simulador, se for no CLP físico, né, de verdade. Mas, enfim, eu acho, se você tem um PLC de verdade, provavelmente você está ligado na máquina, então você não precisa simular. Deixa eu mudar o OB1 aqui a linguagem, né? Vamos mudar aqui para Ladder, que eu acho que é um pouco mais fácil esse início. Tudo que eu for fazendo durante os vídeos, se de repente você não está habituado com alguma daquelas situações, o que eu sugiro? Faça um comentário, comente ou entre em contato aqui com a gente, e se for algo recorrente, se de repente a gente achar interessante, a gente faz um novo vídeo, especificamente um corte, né? Porque o termo que se utiliza. A gente faz uma partezinha do vídeo explicando mais especificamente aquela situação. Tudo bem? Vamos até chamar aqui de chamada Factory.io, né? Esse cara é do Factory.io. E também ele já nasce com uma declaração de hardware. Para utilizar o Factor.io, não façam nenhuma alteração de hardware, ele precisa disso para poder comunicar, tudo bem? A gente pode fazer depois um vídeo explicando até configuração de hardware, né, os detalhes de configuração de hardware, mas daí não dá para utilizar junto com o Factor.io, tudo bem? O que eu gosto de fazer, a única alteração que eu faço é a seguinte, isso não vai ter problema nenhum, é já habilitar as memórias de sistema, né? Então eu habilito ambas aqui, tanto o system quanto o clock. Não sei se eu vou utilizar ou não, mas vou deixar ela habilitada. Extremamente importante, sempre que você fizer algumas alterações, salve, tá bom? Muito bem, então vamos começar. Eu já criei algumas tags lá, lembram? Aqui na minha tabela de tag, vamos ver como tá. Ela tem apenas as tags que acabam de ser criadas, as memórias do sistema. E tem as três tags 0.0, que é 0.0 e 0.1. Isso daqui não está sendo usado em lugar nenhum. Ó, tá vendo? Nem essa, nem essa, nem essa. Nasceu aí de boba. Então a gente já apaga elas também para não ficar nada sobrando. Vou criar uma nova tabela. Essa nova tabela eu vou chamar de importação. Você já vai entender o porquê. Essa tabela de importação. Voltando ao Factor.io, na parte de drives eu tenho esse botãozinho aqui, ó. Esse carinha, ele exporta toda essa tabela, né? Ele exporta toda essa tabela que a gente consegue depois importar lá no Tia Portal. Vamos voltar ao Tia Portal agora. Aqui, vou voltar ao Tia Portal. E aqui é o botãozinho importar. Só que não nessa, eu vou importar aqui, ó. Para ficar de uma maneira organizada. Ele, aqui ó, esteiras. Aqui ó, não. Beleza, essa daqui. 30/9 é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Vou importar. Por que ele deu esse nome estranho aqui? Porque eu ainda não
Tá vendo? Exatamente tudo que eu coloquei lá, em cada posição, ele já veio exatamente igualzinho aqui. Então já facilita a vida, né? A gente não tem que ficar digitando tudo de novo. Essa cena aqui eu ainda não salvei. Então é importante salvar. Para, né? Senão não dá para salvar. Save. O nome vai ser Esteiras Tutorial. Pronto. Tá salvo. Ótimo. Novamente, ele está na minha referência, tá? Eu vou colocar um objeto qualquer aqui, só para a gente não ficar se perdendo na geografia do negócio. Tá bom? Deixa eu ver alguma coisa que não vai atrapalhar aqui. Tá, acho que é isso daqui, ó. O que é isso? Nem sei o que é isso. Não gostei desse. Deixa eu apagar. Esse aqui, ó. Ah, legal. Então, como se fosse aqui uma proteção, a gente até identificar onde que é o lado horizontal, o lado vertical. A gente vai precisar disso. Vou posicionar bonitinho. Eu tenho certa dificuldade de navegar com esse cara aqui. Eu não sei se ele tá no chão. Ah, não. Agora tá. É incrível. Eu venho o pessoal aqui fazer treinamentos. Ixi, eles saem flutuando com o modo drone aqui e faz o carnaval. Eu, para andar de um lado para o outro, já apanho bastante. Mas tudo bem. A idade vai chegando, vai acontecendo isso. Vamos lá? Então aqui a parte do primeiro grupo já está ok, né? Já temos configurado. Então temos que começar a pensar no programa. Como eu falei, a gente vai fazer de uma maneira bem passo a passo, bem didática. Então, para fazer tudo isso, vamos fazer através de um FC, tá bom? FC, vou chamar esse FC de mesa. Ok, está criado o FC. Aqui a gente precisa começar a pensar como será este programa, tá? Antes de sair digitando, a gente precisa planejar. Aqui é o segredo, né? A diferença entre aquele fuçador e aquele cara que sabe o que está fazendo começa aqui. Essa é a diferença. Então, vamos pensar na mesa, né? Como que eu quero que essa mesa funcione? Eu quero que ela primeiro identifique de que lado o pallet está chegando. Deixa eu voltar aqui. Então, o pallet pode vir desse lado, ou o pallet pode vir desse lado. Então, eu tenho duas entradas. Então, ela vai ter que primeiro identificar de que lado que o pallet está chegando, ok? Então, minha primeira lógica aqui vai ser na solicitação do lado. Simplesmente ela vai identificar. Deixa eu já criar um Spider Networks. Eu acho que para estruturar esse é o melhor caminho. Tá? Então a primeira etapa vai ser a solicitação de lado. A segunda etapa, depois de solicitado dados, vamos autorizar o pallet a entrar. Então vamos chamar de liberação da entrada. Pronto, liberação da entrada. Depois que liberou a entrada, o pallet vai entrar, finaliza a entrada. Por quê? Porque nós vamos fazer em duas etapas. A primeira etapa vai ser
o pallet entrar, vamos supor que ele está vindo aqui, entra daqui e para no meio, porque ele pode sair por aqui ou por lá. Então ele vai entrar e parar. Aí a segunda etapa, ele sai e vai na saída equivalente, tá? Então, finalizou a entrada. Aí, a sequência é liberação da saída. O que vocês acham? Liberação da saída. Obviamente, pela lógica, finaliza a saída. Isso tudo é a parte lógica do negócio. Então, vamos colocar até uma separaçãozinha aqui. E agora vamos colocar o que vai fazer os acionamentos físicos, né? Então, a gente vai ter aqui um acionamento, epa, apertei o botão errado, de posicionar a mesa. Vamos fazer para acionar o motor, os coletes da mesa. Vamos controlar, esse cara vai controlar o motor. Vamos colocar o motor? Pode ser entrada. Vou chamar de motor para não me confundir, tá? Motor de entrada V, no vertical. E, obviamente, ele também vai controlar o motor de saída vertical. Muito bem. Já vou colocar aqui também, aí eu vou colocar bem no começo aqui, pelo seguinte, eu vou colocar já, mas eu descobri isso depois que eu estava fazendo a prévia. O que acontece? A posição deste sensor aqui, deixa eu tirar. A posição desse sensor, ela fica ainda dentro da mesa. Então, quando o pallet está saindo, assim que esse sensor é aberto, já autoriza a mesa a rodar, né? No caso, se ela for rodar, já autoriza ela a rodar. E às vezes o pallet ainda está aqui em cima, acaba batendo no pallet. Então esse sensor é bom a gente atrasar ele um pouco. Ele atrasar o off dele, né? Então o pallet chega, ele vai para on, e a hora que o pallet sai, ele vai para off. Então dá uma segurada, dá uma atrasada nesse off. É bacana. Então eu já vou colocar aqui, ó. Ele é o S2, né? S2 T off. Olha. Então, a gente já vai atrasar aquele sensor, porque eu sei que isso vai ser necessário. Tudo bem? Obviamente, a primeira vez que eu estava fazendo, eu acabei descobrindo isso depois. Fácil até agora. Deixa eu salvar meu projeto. Vamos continuar. A primeira coisa, então já colocar esse sensor. Mesa 1 vai ser o S sensor 2, né? Então, o sensor 2 da mesa 1, vamos colocar um T-off, né? Um T-off nele. Ele vai aqui pedir mesa 1 T-off. Ele vai pedir para criar DB, normal. Quanto tempo? 2 segundinhos. Eu acho que é mais do que suficiente. E vou colocar aqui. Dá para fazer direto pela DB, mas como tem gente assistindo o vídeo que certamente ainda não conhece as DBs, essas coisas, então vamos fazer de maneira tradicional. Vou criar aqui uma memória. É mesa 1, né? Então tudo que for mesa 1 vai ser a memória de 10 até o 19, tá bom? M10.0. Importantíssimo, já coloquem os nomes. S2 T off. Não sei se ela vai aceitar porque é o mesmo nome da DB. Aceitou, ótimo.
Ah, me faltou a mesa 1. Por isso que ela aceitou. Isso daqui é relacionado à mesa 1. Mesa 1. Ótimo. Mesa 1. S2. T-off. Muito bem, já temos criado. Deixa eu separar isso daqui, porque isso daqui é uma outra parte, né? Então, vamos chamar uma prévia do programa. Depois, a entrada. Aqui isso aqui não tem nada. Esse network. Esse cara aqui. Solicitação do lado. Eu não sei porque eu fiz isso. Espero que não precisa. Vamos lá. Solicitação do lado. Vamos pensar as situações. Aqui eu quero que ele chama de M10.1. Foco sempre no resultado do network, tá? Então, pode ver, a primeira coisa que eu fiz já foi colocar o que eu quero que saia desse network. Então, esse daqui vai ser o relacionado à entrada. Vou colocar aqui. Mesa 1. Entrada. Mesa 1, entrada. Solicita H. Mesa 1, entrada. Solicita do lado H. Acho que tá bom, né? Eu vou colocar no mesmo network também o solicita do lado vertical, tá? Entrada do lado vertical. Tá, mas quando que tem que solicitar? Basicamente, quando aquele sensor mesa 1 relacionada ao motor, né? Motor de entrada H sensor. Esse cara aqui, ó. Motor de entrada H sensor. Quando ele for acionado, ele... esse daqui a gente pode fazer o seguinte. Vou colocar no esquema 7. Né? Certo. Então chegou a parte lá, pá. Setou o sensor do lado H. Já vamos fazer também o mesmo esquema para o lado V. Vai ser o M10.2. M10.2 vai ser a mesa 1, sensor do lado V. Faltou colocar a tag aqui. NM tag, mesa 1, underline, entrada, é igualzinho, solicita V. Ok? Acho que em cima eu coloquei um espacinho. Fica. Opa, não posso fazer dessa maneira. Eu não posso alterar por aqui. Tem que alterar por aqui. Okay. Ótimo. Então, chegou em um, ele aciona, chegou no outro, ele aciona. Mas tem o seguinte, ele não pode acionar os dois ao mesmo tempo. Então, vamos já colocar aqui também um fechado para fazer o intertravamento, né? Como se fosse um motor de duas direções. Muito bem. Já fez o intertravamento. É isso. Por enquanto eu acho que está de bom tamanho. Solicitou de um lado, solicitou do outro. Por enquanto eu acho que está legal. Provavelmente a gente vai ter que alterar ainda alguma coisa aqui. Tá. A próxima etapa é a seguinte.
liberação da entrada, ou seja, pode deixar o pallet entrar. Eu acho que é bem simples isso, né? Para ele liberar a entrada. Tá, vamos colocar aqui. O resultado, meu resultado vai ser o M10.2. 10.3. O M10.2 já estava ali, né? 10.3, rename tag, mesa 1, entrada liberada. Tipo, como se fosse o guardinha ali. Tá liberado, pode entrar. E quando que vai autorizar o pallet entrar? Quando, por exemplo, a entrada solicitada do lado H for solicitado, ele só pode entrar, obviamente, se a mesa estiver posicionada do lado H. Mesa 1, posição H. O mesmo vale para o lado V. Se a solicitação for do lado V, a mesa precisa estar posicionada, posição do lado V. Simples assim. Ótimo, acho que tá bom. Fez isso, ele deixa o pallet entrar. Se tiver alguma coisa a mais, depois a gente vê isso. Próxima coisa que nós estamos fazendo aqui, finaliza a entrada. Opa, fiz o lugar errado, né? Solicitação, entrada, liberação. Onde que eu coloquei? Às vezes acontece, tá? Nas melhores famílias. O negócio sumiu? Nossa, coloquei aqui embaixo. Tá errado. Aqui, né? Liberação da entrada. Pronto. E agora finalização da entrada. A finalização da entrada, vamos pensar. Quando o pallet entrar, ele vai chegar lá no sensor 2, lembram? O sensor. Então, o pallet passou, entrou. Na hora que ele chegar nesse sensor, a entrada concluída. Não precisa ser nada diferente disso. Então, a gente vai pegar o sensor 2. Deixa eu só emendar aqui que como eu copiei ele não veio. A gente vai pegar o sensor 2, mesa 1, sensor do ST-off. Vamos sempre usar ST-off, tá? A gente falar que o momento de ligar é sempre junto. Quando ligar, ele vai, na verdade, fazer o quê? Resetar. Resetar a entrada liberada. Vai resetar também a solicitação. Né? Lembra que temos a solicitação. Mesa 1 solicita lá do H, se estiver entrando pelo H. E a mesma coisa mesa 1 solicita lá do V. Pronto. Acabou a entrada. Tudo bem? Simples assim. Acabou a entrada. Agora, a saída. Vamos começar a trabalhar na saída.
A saída é o seguinte, a gente precisa saber para que lado que ele vai entrar, para que lado que ele vai sair, né? É uma informação importante. Então, vamos colocar aqui, até antes dele finalizar a entrada, no momento que ele estiver entrando, né? Liberação da entrada, eu vou colocar aqui, ó, o network atrás, uma memoriza saída, o lado de saída, lado de saída. Porque assim que o pallet concluir a entrada, já pode liberar um outro pallet, um segundo pallet. Então ele não pode depender do sensor que vai estar lá do lado de fora, ele precisa ter isso memorizado, tá? Então a gente precisa memorizar essa saída, que lado que ele vai. Em qual momento que eu quero memorizar essa saída? Aqui, deixa eu só fazer o seguinte, dar uma pequena pausa na gravação aqui. Muito bem, continuando. Tive que dar uma pequena paradinha aqui, o telefone estava reclamando aqui, eu tô trabalhando, né? Os clientes acabam pedindo informações, a gente precisa dar uma paradinha. Mas, continuando. Estamos falando sobre a memória de saída, né? Que quando o pallet estiver liberar ele para entrar, eu já preciso saber o destino dele, tá? Então, vamos fazer o seguinte, sempre que a mesa de entrada estiver liberada, ou seja, nesse momento o pallet vai começar a entrar, copiar, colar aqui. Sempre que a mesa de entrada estiver liberada, ele vai memorizar M10 ponto, já esqueci qual que eu estava, 10.3, 10.4, isso, M10.4, name tag, mesa 1, vai ser a memória saída H. Tá, então é só isso, óbvio, né? Isso quando eu preciso falar para ele que a direção é o H. Então deixa eu colocar aqui uma memória 11.0, que é a mesa 1, saída para H. Obviamente, o mesmo vale para o M11.1. Vamos dar o nome para ele de saída. Opa, falta o nome, né? Mesa 1, saída para V. Aqui vai ser o M10.5. Rename, mesa 1. Memória, saída, V. Muito bem. Então, no exato momento em que a entrada for liberada, ele seta um ou seta outro. Mas isso desse jeito não adianta muito pelo seguinte: ele liberou, ele seta um, daqui a pouco chega outro pallet, e a hora que liberar ele bagunça o outro. Então, como a gente quer marcar o instante que esse cara sai da situação 0 e vai para a situação 1, esse trigger, esse gatilho, a gente coloca aqui o tal do P-trigger, né? Eu gosto de usar dessa forma, que fica separado, tá? Ele tem uma opção só com o P, que ele fica junto, mas eu gosto assim. E vamos colocar aqui o M,
esse Petrig, vamos chamar ele de 10.6, né? 10.6, também dá nome, mesa 1 Petrig. Não sei se a gente vai precisar de mais algum. Atenção que o Petrig nunca a gente pode repetir o endereço dele, tá? Então é até legal dar uma conferida se ele está único ali. Zero, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, então já memorizamos a saída. Agora sim vamos fazer a liberação da saída, né? Aqui, ó, liberação de saída. Considerando que o pallet já está sob o sensor 2, né? Esse cara é o meu gatilho. Então, mesa 1, como que fica? Eu chamei, já não lembro. Mesa 1, sensor 2 T-off, né? Sensor 2 T-off. Então, quando esse cara for acionado, ele... Aqui a gente vai fazer tipo a... É igualzinho a entrada, né? Bem semelhante. Quando o cara... Quando chegou no sensor, o que ele vai olhar? Ele vai olhar se... Esse, na verdade, não estou gostando desse nome, liberação. Vamos escrever aqui, solicita. Solicita saída. Né? Chegou, ele vai verificar para que lado que ele está querendo ir. Eu vou inverter esse cara aqui, tudo bem? Só para ficar na ordem certa. Então essa memória eu vou jogar aqui, no network para baixo. Demora. Ótimo. Então, quando o packet chegar no segundo sensor, ele vai ver se o destino é o lado H, se o destino for lado H, eu vou chamar ele aqui de M. Eu tenho 10.6 ainda, né? 10.6, 10.7, então vai ser M10.6. Ah, não tem. Então vou chamar aqui M de... Eu vou jogar lá pra frente, tá? M12.0. M12.0 é a mesa 1, underline, saída. Eu acho que eu quero fazer igualzinho lá, tá? Ó. Vou até copiar isso aqui para ficar igual. Name tá aqui, mesa 1, só que em vez de entrada ele vai ser saída, solicita H. Legal. E obviamente igualzinho aqui. Ele vai ser um 7 também. M12.1. O nome dele vai ser mesa 1, underline saída, 2 pontos, solicita V.
que vai acontecer quando esse cara tiver. Então assim que chegar, se ele for para o lado H, ele solicita H. Se for para o lado V, ele solicita V. Da mesma forma que nós fizemos lá em cima, vamos intertravar para evitar na verdade isso daqui, né? Evitar que eles se invertam. Uma segurança adicional, né? Ok, deixa sobrar. Eu acho que tá bacana. E feito isso, quando que ele vai finalizar a saída? Assim que o parte acabar de sair. Simples assim. Então, quando aquele sensor 2 estiver abrir de novo, né? Depois que a gente coloca o contato, quando o sensor 2 estiver livre, lembra que ele tem um atrasinho. Esse cara aqui. Copia, cola. Quando esse cara estiver livre, ele vai resetar. Vai resetar as duas memórias de saída. Duas memórias de saída. Memória de saída aqui é o C. E vai resetar também essa memória de saída aqui, o H e o V. Poderia resetar, mas daí não faz muito sentido, né? Porque esses caras tá com 7 reset. Eu não preciso 7 reset, posso colocar ele direto. Tá? Beleza, solicita V e solicita H. Pronto. Eu acho que a parte lógica basicamente é isso. Ah, tem o seguinte. Quando ele solicita V e solicita H, ele não pode deixar o outro parte entrar. Então a gente tem que bloquear também aqui, ó, a liberação da entrada. A solicitação da entrada, né? A gente tem que dar uma bloqueada nele. Porque senão ele vai acabar entrando. Vou colocar aqui no começo os dois contatinhos NF, que é as duas solicitações de saída. Mesa 1, saída para V. Mesa 1, saída aqui o motor de saída. Mesa 1. Ei, já esqueci. Vamos voltar lá embaixo. Mesa 1, aqui é solicita H e solicita V. Saída solicita H. E saída solicita V. Mesa 1. Saída solicita H. Mesa 1. Saída solicita V. Muito bem. Obviamente tem que ser para os dois. Então vamos fazer o seguinte. Vou pegar tudo isso aqui, ó, e jogar aqui. Vamos salvar? Ótimo. Já estamos quase acabando essa primeira parte. Agora vamos sim fazer a parte de posicionamento, de a física, né? O que realmente vai ser acionado. A mesa, a gente vai fazer da seguinte maneira. Posição da mesa. Aquela mesa assim, ela como funciona? Vou voltar lá no Factorial só para vocês entenderem. Então o atuador da mesa, do giro da mesa.
Funciona da seguinte maneira. Se eu ligo, ele vai para um lado e tem que permanecer ligado. Se eu desligo, ele vai para o outro lado e precisa permanecer desligado. Então é um bit só do giro da mesa. Então o posicionamento vai ser o bit, vou colocar aqui no esquema 7 reset, tá? 7. Por que eu não vou usar junto? Porque depois, a hora que a gente vai transformar esse bloco em parametrizável, pode complicar um pouquinho, tá? É só por esse motivo. Não tem... Poderia usar aquele 7 reset, mas para fim didático, novamente. Mesa 1, giro. Quando que eu quero que ela gire? Agora a gente vai ter que descobrir. Olha lá. Com ela desligada, ela está apontada para o lado V, tá? Com ela desligada, está apontada para o lado V. E com ela ligada, ela está apontada para o lado H. Então, ligada do H. Decorem aí. Ligada, então quando eu tiver uma solicitação do lado H, ela liga. E quando eu tiver uma mesa 1 solicita do lado V, adivinha? Exatamente, ela desliga. Simples assim. Só que não basta a entrada, né? A gente precisa fazer exatamente a mesma coisa para a saída. Mesa 1. Cadê o solicita a saída? Sumiu daqui. Mesa 1 solicita a saída H. E o mesa 1. Vou copiar e colar. Solicita a saída. Aqui. Pronto. Próxima etapa, os motores da mesa, os roletes da mesa. Quando que a gente quer que esse rolete gire? A primeira, vamos colocar aqui, rolete da mesa. Já não lembro, mesa 1. Roletes, é isso? Roletes, está aqui. Quando eu quero que ele gire? Quando a entrada estiver liberada, certo? A entrada estiver liberada, mas no caso da entrada, até ele chegar no sensor. Mesa 1, sensor off, é isso, cara, até ele chegar no sensor. Ótimo. Quando outra situação que eu quero que ele agora, obviamente, na saída. Então, mesa 1, saída saída H, copiei, então, saída H, ele vai girar, mas ele só pode girar quando a mesa 1 estiver na posição H, né? Na posição H. E o mesmo vale para a posição V. Quando tiver a solicitação da posição V e a mesa estiver na posição V, ele pode girar. Ok, é isso. Estamos falando do rolete, tá? Mas e a entrada V? A entrada V é o seguinte.
Até agora eu não coloquei nenhum bit para ligar geral, tá? Então isso a gente vê mais para frente, se for o caso. Não sei nem se precisa. A entrada, quando eu falo de entrada, é o esse primeiro motor, né? Esse motor ou este motor. Quando eu falo entrada, significa que quando que ele pode falar? Enquanto o sensor estiver vazio, aquele motor tem que ficar rodando, né? Enquanto não tiver nenhum pallet aqui, o motor tem que rodar para o pallet chegar, senão o pallet nunca chega. Tá? Então, enquanto a entrada V estamos falando, tá? Então, quando mesa 1, motor de entrada V, sensor. Enquanto aquele sensor estiver livre, o motor pode rodar. Mesa 1, underline, motor de entrada, é isso? Motor de entrada V. O motor pode ficar rodando. Tá, aí quando chegar? Quando chegar, aí ele precisa de um plano B, né? Ele pode rodar quando? No caso da entrada, quando a entrada tiver solicitado. Do lado, opa, mesa 1, entrada solicitada do lado V. Só isso. A entrada tem que estar liberada, lembra também? Entrada tem que estar liberada. Mesa 1, entrada liberada. Ele pode entrar. Basta isso? Não, eu acho que é interessante ela estar, garantir aqui que a mesa 1 está posicionada do lado V. Posicionada, mesa 1, posicionada do lado V. Tudo bem. E é importante também entender que o motor vai entrar, o pallet vai entrar. Se estiver chegando no segundo pallet, a gente precisa parar ele, né? Então, se o sensor lá da frente estiver acionado, ele não pode mais fazer por aqui. Então, vamos colocar aquele sensor, né? Na verdade, o sensor tem que estar livre. Assim que o sensor chega lá, ele não pode mais rodar. Então, para bloquear, vamos colocar lá o mesa 1, sensor 2. Pronto. Entrada V, isso aí. Entrada H, adivinhe, exatamente a mesma coisa. A entrada não, desculpa. A saída H, né? Só que tudo vira H. Esse H, este H, este H, esse é comum, né? Este H, este é comum para ambos. E agora? Eu acho que podemos tentar testar alguma coisa. Obviamente, para funcionar, a gente precisa fazer a chamada dele no AB1. Aqui. Vou colocar a chamada, né? Vou colocar mesa 1. Mesa 1. Mesa 1. Aqui também. Só vou deixar factor aí. Mesa 1. Como que eu faço para chamar o bloco aqui? Olha, pronto. Tá chamado. Fiz isso, vou descarregar completinho. Porque como eu fiz algumas alterações no hardware e é a primeira vez que eu estou descarregando, vamos descarregar tudo. Essa primeira vez ele demora um pouco mesmo porque ele tem que compilar o programa inteiro, né? A gente vai pensando.
configuração, verificando se está tudo em ordem. Normal, para quem está acostumado a mexer com o tio portal sabe que em alguns momentos ele dá uma demoradinha. Por que ele deu isso? Porque lembra que o meu simulador já estava rodando com outro projeto. Normal, descarrega tudo. Não tem problema, ele vai pedir para parar, porque eu estou descarregando também uma parte de hardware aqui. Né? Ok, vai start, finish. Pronto. Com isso já temos o sistema rodando. Olha lá, né? Vamos ver se já temos alguns. Os únicos sinais que está chegando nesse momento, só para a gente confirmar, é aqui, ó, a posição V da mesa 1. É o único sinal. Vamos ver. Posição V. Ó, exatamente, posição V da mesa 1. Já está acionado aqui. Vamos ver o que acontece então. Vamos ao Factor I/O. Para ele poder funcionar, eu vou colocar um emissorzinho. Tá, esse cara aqui é o que vai emitir o pallet. Não funciona direito. Tá torto. Acho que tá bom, mas tá meio... Vai cair o pallet, né? Caramba. Vamos baixar ele. Pronto. Ok. Vamos pedir aqui para ele emitir um pallet a cada 10 segundos. Eu só quero o pallet normal, tá? Não o pallet quadrado. E, tá, pode soltar umas caixinhas assim. Nesse momento não vai fazer muita diferença. Vamos ver como ele se comporta. O pallet chegou. Ah, ele tá forçado, ó. Veja bem. Não pode ter forçado. Ah, liberou. Rodou. Ok. Já temos alguns problemas aqui, né? O rolete não tá rodando. Por que o rolete não tá rodando? Não sei, vamos ver. Vamos ver porque o rolete não tá rodando. Rolete. Rolete está aqui. Mesa rolete não tá rodando. Mesa rolete. Estranho. Vamos ver o que está acontecendo. Mesa rolete. Será que eu deixei ele? Ah, forçada. Release. Vamos ver se tem mais alguma coisa forçada por aqui. Tudo que é forçado fica azul, tá vendo? No caso só esse. Agora sim. Entrou, rodou. Ficou parado. Por que ficou parado? Vou voltar aqui no tio portal. Ah, deixa eu ver. Ó, vendo? O segundo ele já entrou e já parou, tá vendo? Quase que chegou no sensor. Já testamos essa parte também. Mas por que ele ficou parado? Porque por causa da solicitação de saída. Ó. Solicita saída. Saída. Na verdade é a memória, né? Cadê a memória? Memoriza a saída. Não estava acionado nenhum dos dois. Vamos colocar sempre para 1.
Vai começar de novo aqui. Vai sair pallet. Vai virar pallet. Como eu coloquei 10 segundos, ele pode esperar os 10 segundos para sair lá. Saiu o pallet. Chegou. O pallet parou de novo. Parou de novo. Ok. Porque a mesa já estava liberada, ele não completou o ciclo anterior. Eu vou dar uma enganada nela aqui, só pra gente fazer o sequência, tá? Seguinte, esse motor de trás aqui eu não tô controlando ele ainda, então vamos só ligar ele. Aqui foi na base do force mesmo, tá? Só pra gente ligar este, ligar este, ok. Rodou, chegou na mesa, parou na mesa. Ele sai, liberou o próximo, chegou na mesa, parou na mesa, ele não está indo, né? O que será? Vai reset, a mesa 1, entrada liberada. Ah, está acontecendo o seguinte, ele está resetando antes. A entrada liberada está resetando aqui. Eu acho que é isso. Deixa eu só inverter essa ordem da memória do lado. Vamos ver se isso só isso já resolveria. Memorizar o lado. Antes de finalizar a entrada, eu memorizo o lado. Depois eu finalizo a entrada. Entendeu? Só uma pequena inversão. Não resolveu. Vamos entender novamente. Ah, mas ele tá acionado. Vou colocar os dois pra gente ver. Ver se eu consigo aqui. Aqui, um pedacinho do cartão. Pra entender o que tá acontecendo. Ele só tá liberando na hora que chegou o segundo pallet ali, né? Deixa eu observar também. Pera, deixa eu organizar alguma coisa aqui. Eu vou colocar aqui na saída um removedor para pôr os pallets não ficar caindo. Ele chega o segundo e aí ele libera. Então não tem coisa errada. Vamos entender. Então ele libera a saída, solicita a saída. Solicita a saída. Você saiu daqui. Entender? A memória H e a memória V não estão ficando. Memória V e memória H. Realmente não está ficando. Ele já está resetando imediatamente, ó. Ele até vem. Mas ele já está, ó.
reseta, mas ele já está resetando imediatamente. Por que está resetando? Resetando a memória de saída. Porque o sensor está fechado. Então, ok. Aqui o que a gente pode fazer é o seguinte, olha, vamos colocar também um trigger aqui, porque é no momento em que ele sai e não o tempo inteiro. A gente coloca um P-trigger, vou chamar aqui de M, só para manter na sequência, para 10.6, vamos chamar isso aí de M 10.7. Vou dar um nome para ele de mesa. Mesa 1 e trig 2. Aqui. Pequena alteraçãozinha. Então, vou começar de novo. Agora sim, ó. Passou reto. É só um transporte andando reto. Vamos inverter a direção que a gente quer. Aqui é a direção. Vou mandar esse para dar uma pausa aqui. Pronto. Alterei a direção. Esse ainda vai reto. O próximo já é para ir para. O próximo já é para ir para cima. Ó, agora sim. Chegou, liberou. E lá não tem o removedor, vai cair tudo no chão. Vamos botar o removedor ali. Não vai bagunçar todo o meio de campo aqui. Removedor. Pronto, coloquei o removedor. Chegou aqui. Virou. Foi pra lá. Chegou, solicitou. Virou. Entrou parte. Foi pra lá. A última coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte: testar o outro. Óbvio, né? Não, nada disso teria utilidade. Vamos colocar mais um emissorzinho aqui. E vamos testar. Vamos lá. Virou. Correto. Autorizou do lado de cá. Foi reto. Já chegou a solicitação para o lado de lá também. Chegou. Foi reto. Chegou uma solicitação para o lado de cá. Ele vai esperar sair. Conta 2 segundos lá. 1, 2 e vai. Muito bem. Eu acho que tá bacana. Essa então, deixa eu dar uma paradinha aqui. Eu acho que foi de bom tamanho. Essa então foi a primeira etapa, né? A maneira mais simples de controlar uma parte da mesa. Obviamente isso vai ter que crescer bastante. Mas eu estou encerrando este vídeo aqui, já estamos com 1h30 dessa primeira etapa. Vou encerrar
E aguardem a parte 2, que daí a parte 2 a gente vai dar continuidade nesse projeto até que ficar daquele jeito que eu mostrei no começo. Tá bom? Espero que tenham gostado. Quem gostou, continue acompanhando, né, que teremos outros vídeos. Se ficou alguma dúvida em alguma parte do que foi passado, coloque algum comentário, alguma coisa aí, e aí a gente tenta retomar esses detalhes que eventualmente tenham ficado. O que é importante é realmente que vocês entendam passo a passo como que é o processo de desenvolvimento. Tá? Detalhes, como funciona o contato aberto, como funciona o contato fechado, como funciona o temporizador, a gente pode retomar isso daí em vídeos menores explicando componentes. Tá? O importante essa série de vídeos realmente é para fazer o projeto como um todo. Mas comentem as dúvidas, comentem ideias, quero fazer diferente, enfim, estamos aqui para se divertir junto, né? Eu falo que programar é uma diversão que até ganha um dinheirinho, né? Quem gosta disso, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até o próximo vídeo que eu vou tentar gravar o mais rápido possível, tá bem? Abraço!